Bom, bom dia, meus amores, tudo bom? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre os solos do Brasil, certo? Então, vamos entender os principais conceitos relacionados aos solos, certo? E de que forma esses solos eles são organizados, né? De acordo com a classificação brasileira dos solos, que foi criada pela Embrapa no ano de 1999, certo? Então, vamos entender como isso acontece, gente? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que seria um solo? É a coletividade de indivíduos naturais constituídos por partes sólidas, líquidas e gasosas, que contém matéria viva que serve para a sustentação das plantas. Então, nessa imagem aí vocês podem ver três tipos de solos completamente diferentes, né? Tanto em relação à coloração, né? Então, por que isso acontece? Porque existe essa divergência, essa diferença entre diversos tipos de solo. Isso tem muito a ver com a questão ambiental, certo? O relevo em que o solo está inserido, as condições climáticas a que o solo está submetido, certo? O material de origem para a formação do solo, certo? Então, basicamente, vamos entender aí como se dá essa constituição, gente. Vocês observem aí, claro, isso não é um dado completamente preciso, porque isso varia de acordo com o tipo de solo, certo? No entanto, né, basicamente a gente pode estimar que 45% do solo ele é formado por matéria mineral. O que seria essa matéria mineral? São rochas que entram em decomposição pela atuação da erosão, certo? E essas rochas elas vão se decompondo, ok? E essas partículas elas vão sendo carregadas, certo? E depositadas em determinados locais. Então, fazem parte da composição do solo a desagregação das rochas que existem tanto em origem local, como essa desagregação ela pode ser realizada por rochas que não estão tão próximas ao local de formação do solo, mas, no entanto, são carregadas pela ação eólica dos ventos, pela ação da água, certo, gente? Uma parte do solo também é composto por ar, 20%, certo? Estima-se que 30% seja composto por água e 5% matéria orgânica. O que seria essa matéria orgânica? Restos de animais, restos de folhas, certo? Então, a água que faz parte do solo, ela pode ser dois tipos, a água gravitacional e a água capilar. Capilar é quando envolve a partícula sólida, né? Vocês observem aí na imagem. E a gravitacional é quando há a chuva, certo? A chuva, ela, de certa forma, o solo absorve essa chuva, certo? E a água se instala entre essas partículas, certo? Vamos seguir. Então, basicamente o solo ele é formado assim. Vocês observem aí essa primeira imagem, né? Mostra que o solo, toda essa parte aí que compõe o solo, que é chamado de perfil do solo, ele é uma parte muito insignificante quando a gente vai comparar a camada da crosta terrestre, certo? A crosta terrestre ela pode chegar até 60 quilômetros, certo? Aí temos a crosta, depois vem o manto e, por último, o núcleo. Porém, desses 60 quilômetros, o solo seria o quê? 2 metros, basicamente, né? Os solos, eles atingem, em média, 2 metros, em alguns lugares, 2,5 metros, certo? Então, é uma fina, espessa camada, certo? Quando comparada à composição da estrutura terrestre como um todo, certo? Então, basicamente, é como vocês estão vendo aí na imagem, né? Existe uma parte que é mais orgânica, que é a parte superficial, né? E existe a composição até chegar, né, na parte da rocha mãe, né? Que seria a rocha matriz ou a rocha mãe, certo? Que é a parte mais profunda do solo. E geralmente, através da desagregação dessa rocha é que vai se formando essas partículas, né? Que compõem o solo, junto também com a mistura, né? E a agregação de outros minerais, certo, gente? Então, vamos lá. Bom, então, basicamente, o solo, né, ele é formado pelo solo, né,
Alterito ou saprólito seria o quê? Esse intermediário, certo? Quando a rocha está se desagregando, mas ainda não está com a textura propriamente dita, né? E com as condições, não só a textura, como as características propriamente ditas do solo, certo? Ah, professora, onde é que fica o lençol freático? O lençol freático ele ficaria abaixo da rocha, certo? Em algumas situações, as rochas, né, quando apresentam características permeáveis, certo? Pode se encontrar abaixo dessa rocha. Então, o lençol freático ele seria o que fica abaixo, certo, da rocha. Ele não se encontraria ainda nesse perfil aí do que a gente pode considerar como solo. Então, no Brasil, como é feita essa distribuição? Olha aí, gente. Veja a quantidade, né, a diversidade que existe. Né? Sobretudo, quando a gente olha, a gente observa que existe muito laranja, né? No mapa do Brasil, né? Que seria a classe dos latossolos, que é a classe que é mais abundante aqui no Brasil, certo? Que é um país tropical e os latossolos, eles são solos bem desenvolvidos, certo? Eles são formados, né, devido às condições de temperatura, certo? Eles necessitam que haja de verdade uma temperatura alta e também condições de precipitação intensa, certo? Então, são os solos presentes na Amazônia, né? Parte do Nordeste, Sudeste, em todos os lugares do Brasil, certo? Predominantemente, nós temos os latossolos e os argissolos, certo? Então, eu tinha colocado um vídeo aqui, ó, observem aí, gente. Observem, cada cor representa uma classe, certo? Essas classes aí, elas compõem a classificação brasileira dos solos instituída pela Embrapa. Então, as 13 classes, né, são os latossolos, os argissolos, os neossolos, printossolos, cambissolos, planossolos, chernossolos, luvissolos, litossolos, gleissolos, vertissolos e os podossolos. Eu vou só repetir mais uma vez, ó, para vocês observarem, ó. Os mais abundantes são os latossolos e os argissolos, certo? Mas além desses dois, ainda tem mais a presença de 11 classes. Ok, gente? Vamos dar continuidade. Não estou conseguindo passar o próximo slide. Só um minuto. Deixa eu tentar. Pronto, voltamos. Bom, aqui é a distribuição dos solos em Pernambuco, certo? Então, para vocês observarem, professora, parece que Pernambuco tem mais do que o Brasil, né? Não, é porque isso aí varia de acordo com a escala, certo, gente? Estamos aí numa escala mais aproximada, né? Isso aí foi um mapeamento que foi realizado na escala de 1 para 20 mil. Aquele do Brasil já é algo que é menos detalhado, certo? Então, isso tem a ver com o detalhamento, o nível de detalhamento de um mapa que é estipulado através da escala, certo? Então, aí tem alguns tipos, né, de solos completamente diferentes, né? Amarelos, vermelhos, né? Uns com maior presença de matéria orgânica, né? Como é esse terceiro, né, da esquerda para a direita. Então, observem, né, que existem vários tipos, tá? Então, como é que se dá essa formação? Através do intemperismo, né, que seriam esses processos físicos, químicos e biológicos que transformam e desagregam a rocha, e essa rocha ela vai se misturando, a matéria orgânica vai se misturando à água, certo? E daí vai formando os solos. Agora, isso acontece num espaço-tempo muito longo, certo? Isso não é algo que acontece do dia para a noite. Isso aí são milhares e milhares de anos para que haja a formação de um perfil de solo, certo? Então tem essa atuação, né, da Terra em contato com a atmosfera, que é essa parte mais superficial, e daí vai formando, certo? Através das chuvas, através do clima, através da temperatura, esse solo vai sendo formado, certo? Pelos processos de erosão. Então, ó, esse gráfico aí, não se assustem, certo? É só para mostrar para vocês que
Quanto maior a precipitação, observem aí, tá vendo essa linhazinha azul? Ela significa a precipitação, a vermelha, a temperatura. Então, quanto mais chuvas e quanto mais a temperatura alta, certo? Acima dos 20 graus, mais profundos os solos vão ser, certo? Porque as condições de desenvolvimento do solo, né, eles são muito maiores quando a localidade tem bastante quantidade de chuvas e a temperatura alta, certo? Ou seja, se a gente pegar ali uma região polar, os solos eles vão ser bem rasinhos, certo? Como é o caso aí da tundra, né, que é uma vegetação, né, polar. Os solos vão ser rasos porque eles não estão submetidos à ação das chuvas e nem do tempo. Então eu poderia dizer, se eu pegar um clima temperado, Europa e Brasil, quem vai ter os solos mais profundos? O Brasil, porque o Brasil tem mais chuvas e o Brasil tem temperaturas mais altas, certo? Só botei esse gráfico para isso, mas não se assustem. Tá? Então, a pedogênese é essa ciência, certo? Que estuda a formação desses solos, né? E para esses solos se formarem, necessita de bastante tempo, certo? Aí tem umas letrinhas aí, professora, que letrinhas são essas? A, B, W, não estou entendendo mais nada. Não, isso aí são as camadas. Cada camada tem uma letra, certo? Então, nós temos a camada O, que é a camada orgânica. Após a O, nós temos a A, certo? Depois da A, a gente tem a B em alguns casos. Às vezes não tem B, já vai direto para o C. Isso aí depende do tipo do solo, né? A areia da praia é um solo? É sim, certo? Neossolo quartzo-arênico. Isso aí, tudo está de acordo com a classificação. O que não é rocha e não é água, certo? Dentro da superfície em que nós vivemos, terrestre, é considerado sim um solo, certo? Então vamos lá. Essa daí são as classes, né, que eu já falei para vocês no exemplo lá, certo? Não vamos nos estender profundamente em cada uma dessas classes, certo? Porque até não compete, né, o nível em que vocês estão de Fundamental 2, certo? No entanto, é importante que vocês saibam que os mais predominantes aqui no Brasil são os latossolos e os agissolos, certo? Então, aí, exemplos de agissolos, né? Certo? Eles podem, a mesma ordem, né, que é o agissolo, ele pode ser de formas bem diferentes. Veja, ele pode ser acinzentado, amarelado, vermelho-amarelo, vermelho, certo? Essa composição, essa classe é determinada pelo teor dos componentes presentes no solo. Por exemplo, o argissolo, né, já vem a palavra arge, quer dizer, ele tem maior quantidade de argila, certo? Em relação aos latossolos, mas isso aí só pode ser estimado através de exames laboratoriais para entender as estruturas físicas, químicas e mineralógicas do solo, certo? Mineralógica é o quê? Os minerais que estão presentes no solo. Então, nos latossolos também existe essa variedade, certo? Acinzentados, amarelos, vermelhos, certo? Então, meus amores, por hoje é só. Um beijo enorme no coração de vocês. Se vocês não entenderam alguma coisa, por favor, me comuniquem, certo? E é isso, né? A partir da próxima semana nós estaremos com a nova proposta, certo? Aqui no Prepara, mas vocês vão ser informados ao decorrer da semana, tá bom, meus amores? Beijo enorme para vocês, tchau e até a próxima.